Bem-vindos à nossa videoaula sobre algoritmos e programação. Bom, essa aula é focada para você que não sabe nada sobre como um programa de computador funciona e também para você que simplesmente está curioso e quer aprender mais sobre programação. Bom, nesse vídeo nós iremos ir passo a passo e explicar os fundamentos básicos sobre algoritmos e programação, mesmo que você nunca tenha escrito nenhuma linha de código e nem sabe o que isso significa. Bom, eu vou explicar tudo desde o básico para ficar bem fácil de entender. Primeiramente, vamos à pergunta principal, que é: o que exatamente são algoritmos e por que a gente devia se importar com eles? Bom, um algoritmo, da forma mais simples possível, é um conjunto de instruções que, se seguidas passo a passo, irão executar uma tarefa. Tipo, você pode pensar que algoritmos são tipo uma receita para resolver problemas, como seguir a receita de fazer um bolo. Os algoritmos te dão uma sequência de ações para chegar no resultado desejado. Algoritmos é algo que é utilizado bastante no nosso dia a dia, mesmo que você não perceba, pelo jeito que andamos pelo tráfego, até as recomendações que recebemos em redes sociais. E no mundo da ciência da computação, os algoritmos são tipo os blocos de construção de qualquer tipo de aplicativo que nós usamos. Por que aprender sobre algoritmos e programação? Bom, para começar, entender como algoritmos funcionam não somente desmistifica a tecnologia que nós usamos, mas também nos mantém mais informados sobre tecnologia no geral. Além disso, aprender programação abre um grande mundo de possibilidades. Você talvez seja interessado em criar seus próprios aplicativos ou perseguir uma carreira no mundo da tecnologia. E nos dias de hoje, a programação é uma incrível habilidade e muito valiosa no mercado de trabalho. Já que entendemos a ideia básica de o que é um algoritmo, vamos entender um pouco mais a fundo como eles funcionam. Como eu havia dito, na ciência da computação, algoritmos são tipo os blocos de construção de um software ou um aplicativo. Eles são sequências precisas de passos feitos para resolver problemas específicos ou executar uma tarefa com eficiência. O que faz o algoritmo ser algo tão útil é a habilidade de receber uma informação, processar ela por uma série de passos definidos e entregar o resultado de uma forma que seja fácil de prever e fácil de reproduzir. Aqui vão alguns exemplos de algoritmos simples. Organizar números. Imagine que você tem uma lista de números que não estão em nenhuma ordem específica, mas você quer que eles estejam em uma ordem crescente. Um algoritmo bastante comum e conhecido como classificação por bolha. Ele funciona percorrendo uma lista de números e compara com o número adjacente, e se eles estiverem fora de ordem, o algoritmo troca eles de lugar. Ele faz isso até que toda a lista de números estiverem organizados. Encontrar o maior número numa lista. Outro exemplo é encontrar o maior número numa lista de números. Uma forma de fazer isso é usando um algoritmo bem simples. Ele passa por toda a lista e guarda a informação do maior número que ele encontrou até determinado momento. Ao comparar cada número para o número que ele tem guardado, o algoritmo atualiza o valor máximo até que ele tenha checado todos os números daquela lista. Também é importante mencionar a importância da eficiência e otimização quando falamos sobre algoritmos. A eficiência se refere a quão bem um algoritmo utiliza recursos como tempo e memória para cumprir uma tarefa. Um algoritmo eficiente resolve um problema rapidamente e consumindo um mínimo de recursos. Isso é muito importante na ciência da computação, onde programas muitas vezes precisam processar uma grande quantidade de informação ou precisam executar cálculos complexos em tempo real. A otimização é em relação a melhorias que fazemos em um algoritmo para melhorar sua performance. Isso significa encontrar formas para reduzir o número de passos necessários para cumprir uma tarefa ou diminuir o uso da memória do computador. A otimização é em relação às melhorias que fazemos em um algoritmo para melhorar a sua performance. Isso significa encontrar formas para reduzir o número de passos necessários para cumprir uma tarefa ou diminuir o uso da memória do computador. Ao utilizar um algoritmo, os desenvolvedores podem criar aplicativos que serão mais rápidos ao realizar tarefas, consumem menos bateria e são mais eficientes no geral. Em resumo, algoritmos são a base de todos os programas e nos permite resolver problemas e executar tarefas automaticamente e de forma eficiente. Bom, mas até agora nós só falamos sobre algoritmos.
vamos começar a falar sobre programação. O que exatamente é programação? Imagine que você quer se comunicar com alguém que fala uma língua diferente da sua. Para que vocês dois se entendam, vocês precisam de algo que ajude vocês dois a se comunicar e compartilhar seus pensamentos. Do mesmo jeito, os computadores precisam de uma língua que eles entendam para que eles possam executar tarefas. A programação serve como uma forma de linguagem intermediária entre nós humanos e os computadores. São grupos de regras e símbolos que permitem com que os programadores escrevam instruções que o computador entenda e execute. Essas instruções são conhecidas como código e elas podem variar de comandos simples até algoritmos complexos que guiam o computador a fazer uma determinada tarefa. Agora, o que a programação tem a ver com algoritmos? As linguagens de programação fornecem a sintaxe e estruturas necessárias para expressar algoritmos numa forma que computadores entendam. Assim como nós humanos temos diferentes idiomas e em cada idioma tem sua gramática e vocabulário, cada linguagem de programação tem suas próprias regras e formas para escrever um código. Ao escrever algoritmos, programadores escolhem uma linguagem de programação que melhor encaixa com o que eles precisam para concluir uma tarefa. Algumas linguagens são melhores para programas ou algoritmos específicos, mas de qualquer jeito, não importa qual linguagem for escolhida, a finalidade é a mesma: traduzir o que o programador quer para que o computador entenda e execute a tarefa pedida. Agora, iremos entender o conceito de variáveis e tipos de dados, que são o básico das linguagens de programação. O que são variáveis? Pense numa variável como um container que guarda algum tipo de valor. É como se fosse um jarro que você colocou um papel escrito indicando o que tem dentro. Você pode guardar vários tipos diferentes de informação numa variável. E as variáveis são usadas em programação para guardar e manipular dados, deixando mais fácil trabalhar e processar informações em um programa. As variáveis nos permitem guardar dados. Podemos determinar valores a uma variável para guardar informações, tipo números, texto ou resultados de algum cálculo. Manipular dados. Podemos realizar operações com variáveis, como a conta de matemática. Agora vamos entender os tipos diferentes de dados que mais são utilizados em programação. Inteiros. Inteiros são números inteiros, sem decimal ou fração. Eles são utilizados para representar quantidades ou simplesmente para contar. Flutuantes. Flutuantes são números com decimal ou fração, e eles são utilizados para representar valores que não são números inteiros, tipo medidas ou cálculos utilizando fração. Linhas. Linhas são sequências de caracteres, tipo letras, números e símbolos, e sempre aparecem estando em aspas nas linhas de código. Booleano. Booleanos são um tipo de dado que representa valores verdadeiros. Ou é verdade ou é falso, e são utilizados bastante na programação. Bom, essa foi uma básica introdução à programação e algoritmos, e eu espero que tenha dado para entender pelo menos o básico disso. Muito obrigado por ter visto até aqui, e tchau!